Fala galera, tudo tranquilo? Sejam novamente muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Santangelo e tô aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas de química. Vamos nessa? Bom galera, e o tema desse vídeo são os hidrocarbonetos, nada mais nada menos do que a primeira função orgânica, dentre muitas que a gente estuda em química orgânica. Essa é uma das principais funções. Então nesse vídeo a gente vai abordar todos os tipos de hidrocarbonetos, suas fórmulas gerais, fórmula geral dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, dos dienos, ciclanos, ciclenos. Vamos falar também do princípio básico de nomenclatura. Até o final desse vídeo, quem não consegue, quem ainda não sabe, vai conseguir dar nome para todos os hidrocarbonetos de cadeia normal. Você duvida? Vamos lá, fica comigo. Não vai embora não. Vamos começar, vamos logo para o que interessa. E sem enrolação. Professor, o que são hidrocarbonetos? Gente, a palavra hidrocarboneto, ela deriva do nome de dois elementos, né? Hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Ah, então se tiver carbono e hidrogênio é hidrocarboneto? Nananina não. Na realidade, para ser hidrocarboneto, só pode ter carbono e hidrogênio. Se pintar qualquer outro elemento químico, além dos dois citados, a gente descarta, não é hidrocarboneto. E aí, dependendo do elemento, dependendo do grupo funcional, a gente pode estar diante de um álcool, de uma acetona, de um éster, de um ácido carboxílico, de uma amina, beleza? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar apenas dos hidrocarbonetos. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Reparem, hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada, hidrocarbonetos de cadeia fechada do tipo aromática, vamos falar um pouquinho aqui das cadeias aromáticas nesse vídeo também, hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos e hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. Tiago, só tem esses 4 tipos? Não, tem mais. A gente vai falar de todos aqui. Beleza? Vamos lá, vamos avançando. Vamos começar a falar agora, então, das classificações dos hidrocarbonetos. A gente já sabe o que são hidrocarbonetos, porém existem vários tipos de hidrocarbonetos. Vamos falar de cada um deles agora, tá? E o primeiro que eu apresento para vocês são os alcanos ou parafinas. O que caracteriza os alcanos? O fato de possuírem cadeia aberta, que a gente também chama de alifática, beleza? São termos sinônimos, cadeia aberta ou cadeia alifática. E saturada, o que é isso? É que entre carbonos só haverá ligações simples, nada de ligação dupla e nada de ligação tripla. Para que seja um alcano, a cadeia tem que ser aberta e saturada. Então aqui eu estou trazendo 2 exemplos para vocês, tá? Observem que esses 2 exemplos têm cadeia aberta e saturada, portanto são alcanos. Tiago, pelo amor de Deus, como é que eu dou um nome para esses alcanos? Calma que a gente vai falar sobre isso, mas será apenas no final desse vídeo. Bom, segundo tipo de hidrocarbonetos que eu vou apresentar para vocês são os alcenos ou olefinas. Alguns professores ainda utilizam o termo alquenos, tá? Então eu estou colocando para vocês aqui alcenos, alquenos ou olefinas. Os alcenos, eles também têm cadeia aberta, exemplo do que ocorre com os alcanos. A diferença principal entre alcenos e alcanos é que nos alcenos haverá uma ligação dupla carbono-carbono. Então, percebam que as cadeias aqui são bem semelhantes, porém, para que essa cadeia de baixo seja um alceno, eu preciso da dupla entre carbonos. Mesma coisa aqui no exemplo da direita. Se parece muito com o exemplo de cima. A diferença é que aqui embaixo existe uma dupla entre carbonos. Então, esses 2 exemplos aqui são exemplos de alcenos ou olefinas. Tranquilinho?
Então, vamos embora. Próximo tipo de hidrocarbonetos são os alcinos. Tá aí, galera. Alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos. Galera, os alcinos também vão ter cadeia aberta, só que agora vai pintar uma ligação tripla carbono-carbono. Tá aqui, ó, a ligação tripla carbono-carbono, ligação tripla carbono-carbono. Tranquilo? Deu para diferenciar facilmente, né? Alcano, alceno e alcino, todo mundo com cadeia aberta, mas alcano só tem ligações simples, alcenos vai ter uma dupla entre carbonos e alcinos terão uma tripla entre carbonos. Temos ainda os dienos ou alcadienos, que a exemplo dos anteriores também tem cadeia aberta, só que nesse caso, no caso dos dienos, vocês encontrarão duas ligações C dupla C. Olha aí, ó, cadeia aberta, duas ligações duplas carbono-carbono, duas ligações duplas carbono-carbono. Tranquilo? Então, falamos até agora de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, todos de cadeia aberta. Agora eu vou apresentar para vocês os outros tipos de hidrocarbonetos. E o que esses outros tipos de hidrocarbonetos têm em comum? A cadeia fechada. Vamos lá? E eu começo falando dos cicloalcanos ou ciclanos. Percebam, cicloalcano ou ciclano te lembra alcano. Alcano tem cadeia aberta e saturada. Os ciclanos ou cicloalcanos terão cadeia saturada, beleza? Cadeia saturada, só ligações simples, só que agora, gente, a cadeia vai ser fechada, ela não será mais aberta, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos de cadeias alicíclicas, que são cadeias fechadas não aromáticas, e percebam que nesses dois exemplos de cima, a gente não encontra nem ligação dupla, nem ligação tripla. Logo, eu posso afirmar que trata-se de dois exemplos de ciclanos. Embaixo, eu tenho as mesmas cadeias alicíclicas, ou seja, fechadas não aromáticas, só que embaixo a gente vai ter uma ligação dupla, uma ligação C dupla C, o que caracteriza os ciclenos ou cicloalcenos. Molezinha, né? E para a gente finalizar essa primeira parte da videoaula, para a gente finalizar as classificações, tá faltando a gente falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Bora lá. Tá aí, ó. Os hidrocarbonetos aromáticos são todos os hidrocarbonetos que tiverem na sua estrutura pelo menos um anel benzênico. E para quem não sabe quem é o benzeno, eu estou representando aqui para vocês, ó, o benzeno, cuja fórmula molecular é C6H6, ele pode ser representado dessas três maneiras aqui, galera. Percebam que nessas três maneiras a gente tem um hexágono, tranquilo? Então a gente vai ter 6 átomos de carbono na estrutura, porém, para que seja uma cadeia fechada aromática, para que seja um anel benzênico, a gente vai precisar de 3 ligações duplas, e não basta que existam essas ligações duplas, tá? Essas ligações duplas precisam ser alternadas. Então, se liga. A gente tem uma ligação dupla aqui, depois a gente vai ter aqui uma ligação simples, depois a gente vai ter uma nova ligação dupla, vou sombrear de verde aqui, ó. Depois uma ligação simples, depois uma ligação dupla. Beleza? Pô, Thiago, mas pode representar dessas duas outras formas também? Pode, galera. Pode representar dessas outras duas maneiras. Percebam que aqui no meio eu também tenho 3 duplas alternadas, né? 3 duplas que estão se alternando com ligações simples. Agora, vocês vão perceber que muitas questões de vestibular preferem essa representação aqui, que é o hexágono com esse círculo central. Esse círculo central representa exatamente essas 3 ligações duplas alternadas. Então, tá valendo desenhar o benzeno desses 3 jeitos aqui. E nesses 3 jeitos,
a fórmula molecular é a mesma, C6H6. Estou trazendo aqui para vocês o exemplo, ou melhor, dois exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. O tolueno, que é o metilbenzeno, é essa estrutura aqui do lado esquerdo. É utilizado como solvente aí em cola de sapateiro, tá bom? E como exemplo, aqui do lado direito, eu estou trazendo para vocês o naftaleno, que é o principal componente da naftalina. Já ouviram falar em naftalina? Que a galera coloca aí dentro do armário para matar insetos e etc. Então, o naftaleno tem essa estrutura. Pô, Thiago, mas aqui tem 2 anéis benzênicos, é verdade. Percebam que isso não contradiz a definição de hidrocarbonetos aromáticos. Para ser um hidrocarboneto aromático, tem que ter pelo menos um anel benzênico. Então, o tolueno é um exemplo de cadeia aromática mononuclear, né? Só tem um anel benzênico, e o tolueno é um exemplo de cadeia aromática ou de hidrocarboneto aromático polinuclear, já que existem 2 anéis benzênicos na estrutura, e eu ainda posso ir além e dizer que no naftaleno a gente tem uma cadeia aromática polinuclear condensada, já que os anéis benzênicos estão grudadinhos. Tranquilo? Posso prosseguir? Bom, finalizamos a primeira parte, que foi a parte de classificações dos hidrocarbonetos. E agora a gente vai avançar. Chegamos na segunda parte da videoaula, que é a parte na qual eu vou apresentar para vocês as fórmulas gerais dos hidrocarbonetos. Então vamos lá, sem enrolação e direto ao ponto. Alcanos ou parafinas? Eu já defini alcanos. Então qual é o meu objetivo nesse momento? É te apresentar 2 exemplos de alcanos. Percebam que esses 2 exemplos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, sem dupla, sem tripla. E aí, para cada cadeia, para cada alcano, eu escrevi aqui a fórmula molecular. Então, esse primeiro exemplo tem fórmula molecular C2H6, porque na molécula existem 2 carbonos e 6 Hs. Já no exemplo da direita, nós temos um total de 3 carbonos e 8 hidrogênios. Então, a fórmula molecular desse alcano da direita é C3H8. Tá vendo que eu escrevi fórmula geral aqui? CnH2n mais 2? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: se é um alcano, a quantidade de H será sempre o dobro da quantidade de carbono mais 2, ou seja, mais 2 unidades. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui, C2H6. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 2 carbonos, então o valor do N é 2. O dobro de 2 é 4, e 4 mais 2 dá 6. Então a fórmula C2H6 bate com a fórmula geral dos alcanos. Pega esse outro exemplo aqui, C3H8. Vamos substituir o N por 3. C3, o H é o dobro de 3, que dá 6, mais 2, 8. E aí é o seguinte, se eu desenhar qualquer outro alcano, um alcano com 158 carbonos, vai obedecer a essa fórmula geral, CnH2n mais 2. Isso pode ser muito útil em muitas questões de vestibular. Gravou? Essa é a fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Bora para os alcenos. Alcenos ou olefinas? Peguei 2 exemplos de alcenos. Cadeia aberta com uma ligação dupla carbono-carbono. Bom, o exemplo da esquerda tem 2 carbonos e 4 Hs. O exemplo da direita tem 3 carbonos e 6 Hs. Vocês podem perceber facilmente, nesses 2 exemplos aqui, que a quantidade de H é exatamente o dobro da quantidade de carbono. Então, eu posso dizer que a fórmula geral dos alcenos ou olefinas é CnH2n. Já em relação aos alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, peguei aqui novamente 2 exemplos, olhando para essa primeira fórmula molecular, C2H2, parece que a quantidade de H é igual à quantidade de carbono. Só que quando eu olho para esse outro exemplo, eu vejo que não é bem assim, né? Eu tenho 3 carbonos e 4 hidrogênios.
Eu não posso dizer, então, que a fórmula geral é CnHn, porque CnHn serviria para esse alcino, mas não serviria para esse. E fórmula geral, galera, o próprio nome está dizendo, serve para todos os casos daquela classe. No caso dos alcinos, a fórmula geral dos alcinos tem que servir para qualquer alcino, independente da cadeia ser normal ou ramificada, de ser pequena ou ser enorme. Tranquilo? Bom, e qual é a fórmula que serve para qualquer alcino? É essa, gente. CnH2n menos 2. Quer ver? Nesse caso aqui, a quantidade de carbono é 2. Então, a gente vai substituir o N da fórmula por 2. O dobro de 2 é 4, menos 2 é 2. C2H2, bateu. Vamos ver se bate aqui também, ó. 3 carbonos, C3, o H é o dobro, que dá 6, menos 2 dá 4, C3H4. E se você desenhar qualquer outro alcino, você vai ver que ele vai seguir essa fórmula geral. Belezinha? Então, bora avançar. Dienos ou alcadienos. Olha aí, galera. Peguei 2 exemplos aqui de alcadienos. O primeiro, C4H6. O segundo, C3H4. E olha que curioso. Pô, Tiago, peraí, mas você já não deu essa fórmula? Essa não é a fórmula dos alcinos? Então, pessoal, essa fórmula serve para os alcinos, mas também serve para os dienos. Então, CnH2n-2 não é uma fórmula exclusiva dos alcinos. Ela também serve para os dienos. E só acontece isso com alcino e dieno? Negativo. Vamos avançar que vocês vão descobrir. Tá aí, ó. Ciclanos ou cicloalcanos. Primeiro exemplo, fórmula C6H12. Segundo exemplo, fórmula C5H10. E aí? Fala para mim. A quantidade de H não é o dobro da quantidade de C? Então eu posso dizer que, a exemplo dos alcenos, os ciclanos também têm fórmula CnH2n, ou seja, a quantidade de hidrogênios dos ciclanos será o dobro da quantidade de carbonos. Fórmula geral CnH2n serve para alceno e serve para cicloalcano. Avançando. Ciclenos ou cicloalcenos. Primeiro exemplo, C6H10. Segundo exemplo, C5H8. E aí, galera? O H é o dobro do C menos 2. Pô, Tiago, de novo? De novo, pessoal. Essa fórmula CnH2n menos 2, ela serve para quê? Ela serve para alcinos, dienos e cicloalcenos. Tranquilo? Pô, tem mais algum? Não, acabou, tá? Então, recapitulando. CnH2n mais 2 é só para alcano. CnH2n, alcenos e cicloalcanos. E CnH2n menos 2, alcinos, dienos e cicloalcenos. Pô, professor, peraí. Mas você também não falou dos hidrocarbonetos aromáticos? Vamos lá. Bom, estou te apresentando 2 exemplos aqui. O tolueno e o naftaleno. Deixa eu voltar lá na fórmula molecular desses 2 hidrocarbonetos. Tolueno, C7H8, naftaleno, C10H8. Vai ficar ruim da gente descobrir uma fórmula geral aí. Sabe por quê? Porque não tem, pessoal. Hidrocarboneto aromático é a única classe de hidrocarboneto que não tem fórmula geral, tá? Hidrocarboneto aromático não tem fórmula geral. Belezinha? Finalizamos a segunda parte dessa videoaula, que foi a discussão a respeito das fórmulas gerais dos hidrocarbonetos. E agora a gente vai para a parte final, porém não menos importante, que é a parte da nomenclatura. Eu vou te apresentar, a partir de agora, o princípio básico de nomenclatura da química orgânica. Tiago, serve só para os hidrocarbonetos? Não. Serve para muitas funções, mas lembrando que o foco dessa videoaula
é a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá bom? Então vamos lá, ó. Para a gente dar um nome para um hidrocarboneto, a gente precisa de um prefixo, de um infixo e de um sufixo. Lembrando que prefixo é tudo que vem no início do nome, infixo vem no meio e sufixo vem no final. E cada pedacinho desse, prefixo, infixo e sufixo, tem uma função, beleza? Os prefixos têm por objetivo indicar a quantidade de carbonos na cadeia principal. Os infixos vão nos dizer o tipo de ligação química existente na cadeia carbônica. E os sufixos, ou melhor, o sufixo, vai dizer para a gente de qual função orgânica a gente está falando. Ou seja, o composto que eu quero nomear é um álcool, vai ter um sufixo específico. É uma acetona, terá outro sufixo. É um hidrocarboneto, vai ter um sufixo específico para os hidrocarbonetos. Beleza? Então, vamos avançar e eu vou apresentar para vocês agora os principais prefixos. Vamos embora. Tá aí, ó. Principais prefixos, pessoal. Caramba, Thiago, mas é muita coisa, eu tenho que gravar isso tudo? Gente, esses são os principais. Esses têm que estar no sangue. Beleza? Tem que saber. Então tá aqui, ó. Um carbono na cadeia, o prefixo é met. 2 carbonos é et. 3 carbonos é prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. E por aí vai. Hex, hept, oct, non. E 10 carbonos, o prefixo é dec. 11 carbonos, um dec. 12, dodec. 13 carbonos na cadeia principal, tridec. 14, tetradec. 15, pentadec. 20 carbonos, a gente utiliza o prefixo eicos. Então vamos lá, tem duas tabelinhas aqui. Esses são os principais. Agora, quais que caem com mais frequência no vestibular? É essa tabela da esquerda, tá? É a tabela que representa os 10 carbonos principais, tá? Então, esses são os 10 prefixos principais que indicam de 1 a 10 carbonos. Mas eu repito, é importante que vocês saibam esses outros quantitativos de carbonos. Tudo bem? Vamos avançar, vamos falar agora dos infixos. Tá aí, ó. Os infixos, eles vão dizer pra gente qual é o tipo de ligação química na cadeia. Então, se existirem apenas ligações simples, o infixo é an. Se tiver uma ligação dupla carbono-carbono, o infixo é en, de alceno. Tá? Se tiver uma ligação tripla na cadeia, o infixo é in, de alcino. Se forem duas ligações duplas na cadeia, duas ligações C dupla C, a gente vai usar o infixo dien, dos dienos. Tranquilinho, né? Bom, e os sufixos? Bom, sufixos são vários, tá? Estou te apresentando 3 exemplos aqui, mas a gente vai focar apenas no primeiro, né? No sufixo o, que é o sufixo que vai identificar a função orgânica hidrocarboneto. Agora para você pensar. Tu já ouviu falar de acetona, você já ouviu falar de etanol, não é isso? Então, esses sufixos são sufixos relacionados a outras funções orgânicas, tá? Mas como a gente vai falar só dos hidrocarbonetos, a gente vai dar foco total aqui no sufixo O. Beleza? Tranquilinho até aqui? Então agora a gente vai passar para os exemplos de nomenclatura. Vamos botar essas regrinhas aí na prática. Vamos ver tudo na prática a partir de agora. Beleza? Simbora! Olha aqui. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo aí. Quantos carbonos a gente visualiza na cadeia? Conta comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, qual é o prefixo? Vamos voltar lá. 6 carbonos, prefixo X. Então, o nome desse hidrocarboneto
começa com o prefixo ex. Qual é o infixo? Lembrando que o infixo vai dizer para a gente o tipo de ligação na cadeia. Então, ó, só tem ligação simples. Qual é o infixo que eu vou usar? Eu vou usar o infixo an, de alcano. Fala sério, isso aí não é um alcano? É, né? E se é hidrocarboneto? Se é hidrocarboneto, termina em o. Olha o nome dele aí. Hexano. Vamos avançando para o exemplo de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 carbonos. Prefixo non. Prefixo non. Tem alguma dupla ou tripla na cadeia? Não, só ligações simples. Então o infixo é an novamente. E como é hidrocarboneto, como só tem carbono e hidrogênio, o sufixo é o. E o nome dele, nonano. Quando a gente passa para o terceiro exemplo, a gente observa 2 carbonos, apenas 2 carbonos, está aí, 1, 2. Prefixo que indica 2. 2 carbonos é o prefixo et. Vamos voltar lá, 2 carbonos, prefixo et. Só que agora o infixo não é an, porque pintou uma ligação C dupla C. Qual vai ser o infixo? Infixo em. E como é um hidrocarboneto, termina em o e o nome fica eteno. No quarto exemplo desse slide, 1, 2, 3. A gente tem um total de 3 carbonos. Prefixo prop. Como tem uma dupla, o infixo é em. E por ser hidrocarboneto, termina em o. Como é que fica o nome? Propeno. Galera, muito tranquilo. Pô, Thiago, mas a gente vai ter que gravar esses prefixos? Vai, pessoal, não tem para onde correr. Isso tem que estar no sangue, tá? Precisa gravar os prefixos, precisa gravar os infixos mais importantes. Isso aí não tem para onde correr. Beleza? Faz o seguinte, tu assistiu o vídeo até aqui? Comenta aqui embaixo. Ficou alguma dúvida? Fala aí, o que você não entendeu? Tá entendendo tudo? Comenta aí, para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar tudo direitinho. Vamos avançando. Professor, e se a cadeia for alicíclica? Se a estrutura for fechada? Como é que eu faço? Tem alguma diferença no nome? Tem sim, pessoal. Se a cadeia for alicíclica, ou seja, fechada numa aromática, a gente vai ter que acrescentar a palavra ciclo antes do prefixo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, Quantos carbonos a gente tem aqui? 5, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um total de 5 carbonos. Prefixo pente. Prefixo pente. Como não tem dupla nem tripla, só ligações simples, o infixo é an. E por ser um hidrocarboneto, vai terminar em o. Só que antes do prefixo pente, pelo fato da cadeia ser alicíclica, a gente vai acrescentar a palavra ciclo. Então, na realidade, o nome desse hidrocarboneto é ciclopentano. Tranquilo? Vamos ver esse aqui do lado. A diferença é que aqui do lado são 6 carbonos. Qual é o prefixo que indica 6? Ex. Tem dupla ou tripla entre carbonos? Não. O infixo é an. Por ser um hidrocarboneto, vai terminar em o. É o hexano? Não, porque a cadeia é fechada. É o ciclohexano. Então, e aqui eu vou comentar uma novidade com vocês. Como o prefixo ex
começa com H e a palavra anterior, a palavra ciclo, que vem à frente, termina em vogal, para a gente escrever tudo junto, ciclohexano, o H cai, o H desaparece. Então ficaria assim, ó, ciclohexano. Se você quiser sustentar o H do prefixo ex, você vai ter que separar a palavrinha ciclo, utilizando um hífen, ciclo-hífen-hexano, tá? Mas a recomendação é essa, é escrever tudo junto e como o prefixo ex começa com H e a palavra anterior termina em vogal, ao juntar essas palavras, o H deve ser omitido. O nome fica ciclohexano sem H. Tranquilo? Embaixo, como é que ficaria? Me ajuda aí, ó. Embaixo é a mesma coisa. Porém, como tem a dupla, o infixo será em. Então, a gente vai ter o ciclopenteno e do lado esquerdo, o ciclohexeno. Molezinha, fala sério. Tranquilão, né? Vamos avançando. Bom, agora eu estou te apresentando aqui 2 alcenos. E reparem que esses 2 alcenos aqui têm mais do que 3 carbonos. Galera, presta muita atenção na informação que eu vou trazer agora. Se eu tiver um alceno, um alcino ou um dieno com mais do que 3 carbonos, não são 3, com mais de 3 carbonos, de 4 em diante, a gente vai precisar numerar a cadeia principal, beleza? E indicar no nome a posição da insaturação. Se for um alceno ou um alcino. Se for um dieno, a gente vai ter 2 insaturações. E aí no nome eu terei que indicar a posição das 2. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai numerar a cadeia principal. E essa numeração, ela sempre começa a partir da extremidade mais próxima da dupla. Nesse caso aqui, ó, a gente vai numerar da direita para a esquerda. Então a numeração vai ser essa: 1, 2, 3 e 4. No caso do exemplo à direita, percebam que essa insaturação, ela está mais próximo da ponta direita, ó, que eu estou destacando em verde. Então, se a dupla ou tripla, nesse caso a dupla, estiver mais próxima da ponta direita, a gente começa a numerar da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carbonos. Pronto, numeramos e agora vamos à nomenclatura. Bom, nesse exemplo aqui, ó, a gente observa 4 carbonos. Qual é o prefixo de 4 carbonos? But, né? Para quem não lembra, deixa eu voltar lá, ó. Tá aqui, 4 carbonos. Qual é o prefixo? But. Então, como é que ficaria o nome do exemplo da esquerda? But. Como é um alceno, vai terminar em eno. E o que eu vou escrever nesse espacinho aqui antes do infixo em? A posição da insaturação. Aonde que está a dupla? Não está entre os carbonos 1 e 2? A regra fala para a gente informar sempre o carbono de menor número. Então, se a dupla está entre os carbonos 1 e 2, qual é o número que eu vou colocar no nome? O número 1. Esse alceno é o but 1-eno. O exemplo ao lado são 9 carbonos. O prefixo que indica 9 é non. E, novamente, por ser um alceno, vai terminar em eno. Eu estou juntando o infixo em, da dupla, com o sufixo o de hidrocarboneto. Vira eno. Beleza? Bom, e aonde caiu a dupla, pessoal? Não caiu entre os carbonos 3 e 4? No nome, a gente sempre coloca o número menor. Então, a nomenclatura será non 3-eno. Muito tranquilo.
Trouxe para vocês 2 exemplos de alcenos com mais de 3 carbonos. Vamos falar agora de outros exemplos envolvendo alcinos e dienos. E tá aqui, ó. Vamos lá que tá acabando. Numerando a cadeia. Por onde que a gente começa a numerar mesmo? Pela extremidade mais próxima da insaturação. Então se liga, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Deixa eu melhorar essa numeração aqui que não ficou muito bacana não. Vamos lá, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Melhorou. Bom, nós temos aqui 6 carbonos, prefixo X. Como isso aí é um alcino, pessoal, vai terminar em ino. Da onde veio essa terminação ino? Da junção do infixo in, de alcino, devido à tripla, com o sufixo O de hidrocarboneto. In mais O vira ino. Então, alcino, a nomenclatura é prefixo mais ino. E eu preciso dizer aí a posição da tripla, né? Não tem mais de 3 carbonos? Eu preciso dizer a posição. Pô, Tiago, está entre os carbonos 1 e 2. Maravilha. A gente sempre indica o número menor, não é isso? Então, a nomenclatura correta é X, um ino. Quando a gente olha para o outro exemplo, para esse exemplo aqui, a gente percebe uma situação até então não comentada nesse vídeo. Se eu dividir essa estrutura aqui ao meio, eu percebo que o lado esquerdo é igual ao lado direito, ou seja, essa cadeia tem simetria e sempre que tiver simetria significa o quê? Que eu posso numerar essa cadeia tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Não haverá diferença no posicionamento da insaturação. Então eu vou numerar aqui, ó, da esquerda para a direita. Carbono 6, carbono 7, 8, 9 e 10. Maravilha. 10 carbonos, qual é o prefixo? Dec. Como é um alcino, vai terminar em ino. E aonde caiu a tripla? Entre os carbonos 5 e 6. Se liga, a gente sempre indica o carbono menor. Dec, 5, ino. Belezinha? Fechamos aí a nomenclatura dos alcinos com mais de 3 carbonos. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou abordar agora a nomenclatura dos dienos ou alcadienos com mais de 3 carbonos. Bom, nesse exemplo aqui, ó, percebam que eu tenho uma insaturação numa extremidade e outra insaturação na outra extremidade. Então, galera, tanto faz se eu começo a numerar da esquerda ou da direita. Não vai alterar a nomenclatura do meu hidrocarboneto. Eu vou numerar da esquerda para a direita. 6 carbonos, prefixo X. Como isso aí é um dieno, a nomenclatura vai terminar em dieno. E se liga, quando eu tenho uma dupla, eu não tenho que dizer a posição daquela dupla. Mesma coisa para tripla. Se tiver uma insaturação, seja ela dupla ou tripla, eu não tenho que dizer o carbono de menor número? Então, pessoal, só que aqui eu tenho 2, né? Então, nesse caso, eu terei que dizer 2 números, o menor de cada dupla. Então, ó, uma dupla está entre o 1 e o 2, eu vou dizer o número 1. A outra está entre o 5 e o 6, eu direi o número 5. Então, aqui vai ficar 1,5. E repara, não é X 1,5 dieno, é hexa 1,5 dieno. Eu preciso colocar aqui essa vogal de ligação, é por uma razão fonética, tá? Tanto é que os dienos também são conhecidos como alcadienos, beleza? Hexa 1,5 dieno. Essa é a nomenclatura correta para esse dieno da esquerda. E eu vou usar o mesmo raciocínio para esse outro que está faltando a gente nomear. Fala para mim, vamos numerar da onde para onde? Se liga,
Uma dupla está na ponta esquerda e a outra, embora não esteja em nenhuma ponta, está mais próximo da esquerda do que da direita. Me parece aqui não haver dúvidas, correto? Vamos numerar novamente da esquerda para a direita, sendo que agora são 7 carbonos. Qual é o prefixo que indica 7? Epit. Como isso é um alcadieno, vai ficar heptadieno. E antes da terminação dieno, a gente vai dizer a posição do menor carbono de cada insaturação. Então, uma dupla está entre o 1 e o 2. E a outra dupla está entre o 3 e o 4. A nomenclatura vai ficar hepta 1,3 dieno. E aí, galera? Eu falei lá no início do vídeo que vocês iam chegar aqui no final da aula e iriam conseguir nomear os hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, os hidrocarbonetos não ramificados. Curtiram? Conseguiram pegar a explicação? Ficou alguma dúvida? Faz o seguinte, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, já segue a gente lá no Instagram, Olha a Química aí, e se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, dá essa moral pra gente, beleza? Para eu continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês e buscando sempre ajudar e tirar a dúvida de todos. Tranquilo, galera? Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.